Olá, gente! Estamos de volta com mais um vídeo inédito aqui no canal. E hoje vocês estão vendo uma nova Isabela Lubrano. Aliás, eu vou desafiar vocês, pega o celular agora, abre a página, né, das redes de Wi-Fi, das redes de Bluetooth aí. Tenho certeza que você já vai encontrar escrito ali uma rede chamada Isabela Lubrano. Aí, bem aí, vai chegar em vocês o meu sinal. Porque eu, neste momento, estou conectada ao 5G, porque um chip foi introduzido no meu braço. E hoje vocês podem teleguiar os meus movimentos. Olha só que legal, basta se conectar à minha rede de Wi-Fi que foi imediatamente introduzida no meu organismo no momento em que eu fui vacinada com a vacina chinesa, hein? Mas repare que tem que ser um celular chinês. Se não for chinês, é capaz que não funcione, tá? E essa foi a mistura de todas as teorias da conspiração que eu tenho ouvido falar nos últimos dias. Mas assim, eu nem consegui falar da maioria delas, né? Porque também tem algumas que dizem que a gente fica magnetizado, que a gente pode pegar uma coisa de metal, por exemplo, esse grampo de cabelo, e colocar na testa que ele vai grudar. Algumas teorias falam que vai mudar o nosso comportamento, né? Isso é sempre assim, o temor de todos é que a pessoa fique homossexual, como se fosse algum problema, né? Mas, sei lá, às vezes eu posso começar a ter comportamentos esquisitos e extremamente suspeitos por causa da vacina. E tudo isso, é claro, é bobagem, mas é assim, é uma tarefa... É uma tarefa de Sísifo, né, como se diz, é aquela tarefa inútil, né, você explica, você informa, você educa, você tenta pacientemente explicar, mas no dia seguinte parece que um monte de gente esquece o que ela aprendeu ou prefere esquecer para acreditar em teorias da conspiração. É um comportamento do ser humano, e olha que isso não tem tanto a ver com o tanto que um país é escolarizado ou não, porque surpreendentemente aqui no Brasil nós temos um percentual altíssimo de pessoas atualmente que disseram estar dispostas a se vacinar. Isso assim, se comparado a outros países muito mais desenvolvidos que o Brasil, como os Estados Unidos ou a França, é uma diferença brutal. Parece que na última pesquisa da Datafolha sobre isso foram 94% dos brasileiros. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos eles estão com mais ou menos uns 60% da população vacinada e não conseguem. Há muitos dias eles estão meio que empacados porque tem muita gente que não quer. Agora eles têm vacina de sobra. As vacinas, alguns lotes estão para vencer no final de agosto e os estados estão com dificuldade de encontrar gente querendo se vacinar, porque existe muito negacionismo. E é por isso que eu resolvi, excepcionalmente, também porque eu estou muito feliz, gravar esse vídeo hoje com 5 indicações de livros para não cair em teorias da conspiração, para não ser um negacionista e para ajudar a educar a nossa cabeça de maneira científica e, sobretudo, para não sermos manipulados pelas informações que, hoje em dia, querendo ou não, chegam ao nosso conhecimento por causa desse aparelhinho maravilhoso e infernal chamado celular. Vamos começar a nossa lista. O primeiro livro que eu preciso trazer para vocês é um livro que eu já recomendo que você já crie hoje o projeto de vida de ler. É O Mundo Assombrado pelos Demônios, do americano Carl Sagan. Ele é astrônomo e ficou muito mais famoso por ser um divulgador científico e apresentar um programa de televisão que chegou a ser exibido no Brasil, dublado, eu acho, passava na TV aberta, chamava Cosmos, nos anos 80. Mas depois esse programa foi atualizado e apresentado por Neil deGrasse Tyson, outro astrônomo, uma espécie de discípulo do Carl Sagan. Eu assisti essa versão na Netflix alguns anos atrás e a minha cabeça explodiu. Eu costumava ser, antes de ter assistido essa série Cosmos, uma pessoa ignorante a respeito de vários assuntos científicos, como astronomia, física quântica, criação do universo e tudo mais. E o que é pior, eu era uma pessoa orgulhosa de ser ignorante sobre esses assuntos. Eu achava que eles não tinham nada a ver comigo. Eu mudei completamente de opinião, eu me interesso demais
sobre esse tipo de assunto e leio livros a respeito, assisto conteúdos no YouTube e recomendo que vocês leiam esse outro trabalho de Carl Sagan. Recomendo muito. É um livro que também vai mudar a cabeça de vocês. Por quê? Qual que é a desse livro? Esse aqui é um relato mais ou menos pessoal e também com aquele jeitão de professor que o Carl Sagan tem, e um jeito de escrever muito atraente, muito saboroso. Ele se dedica a mostrar como as pessoas são analfabetas, não do ponto de vista das letras, mas analfabetas científicas. Nós não sabemos e talvez nós não sejamos educados a pensar cientificamente. Mas, por outro lado, nós somos o tempo todo influenciados pela nossa cultura a pensar de maneira mágica. Ele agrupa dentro dessa história, desse guarda-chuva de pensamento mágico, todas as crenças religiosas, todos os misticismos em geral, todas as teorias mirabolantes da conspiração, todas as crenças de que estamos rodeados de sobrenaturalidade, ou como ele coloca aqui, demônios por todos os lados. Não que tenha algum problema em você ter uma religião, em você curtir uma vibe assim mais mística, curtir uma astrologia, gostar de ler horóscopo. O que não pode é você orientar decisões que deveriam ser racionais na sua vida, como por exemplo, tomar ou não tomar vacina, com base em pensamento mágico, com base em decisões que são mais baseadas em mitologia, em crendice ou em mentiras mesmo, mentiras mirabolantes. A gente não pode tomar decisões baseadas nesse tipo de conhecimento e a gente só consegue se defender disso e se defender da manipulação, porque existem indústrias que manipulam o pensamento mágico, aprendendo a pensar de maneira científica. Então aqui ele conta vários tipos de histórias, ele traz casos famosos de charlatães que alegavam ter poderes paranormais e ganharam muito dinheiro se apresentando e espantando as pessoas. Ele fala sobre a tendência a acreditar em bruxas, em extraterrestres, em outros tipos de seres e criaturas misteriosas, acreditar no poder dos cristais, acreditar nos gnomos que estão por toda parte. Tudo isso, embora assim tenha um certo valor cultural, não pode nos atrapalhar na hora de tomarmos decisões racionais sobre a nossa vida, a nossa segurança, o nosso bem-estar, nossa saúde. A gente não pode se basear no que diz um texto de horóscopo para tomar uma decisão médica, por exemplo. Mas é um livro assim que precisa ser lido com muita urgência, até porque ele é escrito de maneira muito saborosa. Além disso, um livro que eu li recentemente, quando começou, essa pandemia, lá em 2020, foi um livro de um médico brasileiro chamado Stefan Cunha Uivari, ou Ujvari, eu não sei exatamente como que ele prefere que se pronuncie o nome dele. História das Epidemias. É um livro de história da ciência. É muito interessante. Ele investiga como começaram a ser registradas grandes epidemias na história da humanidade, até onde a gente tem conhecimento. Então ele volta lá para a antiguidade para tentar entender como que surgiu a varíola, como que surgiu a malária. Aliás, o próprio nome malária vem do latim, porque os romanos que deram esse nome, porque eles chamavam de malária doenças que vinham, eles acreditavam, por causa dos ares ruins, mal área, ares maus. Ele vai passando pela história da Idade Média, ele vai falando sobre como começaram a desenvolver as vacinas. A primeira ideia de uma vacina surgiu no final do século XVIII, e ela surgiu quase por acaso, e também contou com a observação atenta de pessoas com um pensamento científico. Ele fala sobre as múltiplas epidemias que matavam milhões e milhões de pessoas durante os séculos XIX, durante o século XX. Então é um livro de história, é muito bem escrito, é quase como se a gente estivesse lendo uma reportagem, só que é contado do ponto de vista de um médico. E continuando, o próximo livro que eu quero indicar para vocês foi escrito por dois caras que eu admiro muito. Um deles é um jornalista que fala de ciência no Brasil, que é um negócio maravilhoso. E o outro é um youtuber e também um cientista, o Pirula, com quem, assim, eu já fiz uma live aqui no canal, assim, embasbacada, eu sou muito fã dele, vejo todos os vídeos sem exceção, gosto muito. Eles escreveram juntos Darwin sem frescura, como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas
da atualidade. É um livro dedicado a divulgar ciência de maneira legal, engraçada, e a falar de polêmicas, falar de assuntos assim que circulam, mitos, e eles tentam desmistificar um monte de coisas que circulam, principalmente bobagens que circulam sobre a evolução da vida, sobre o funcionamento das espécies. É muito bacana, um livro que eu recomendo demais. Aliás, se você já conhece o trabalho, o teor dos vídeos do Pirula, você sabe o quanto que ele é perfeccionista, assim, pra explicar muito bem, explicadinho, de um jeito legal, interessante. Eu sou muito fã dele e esse livro é muito legal, é realmente muito imperdível. Também é imperdível um livro que é tão maravilhoso, é tão sensacional, que virou um dos maiores fenômenos editoriais dos últimos anos, vendeu milhões de cópias no mundo afora, e eu tenho certeza que você já ouviu falar. É Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari. Um livro assim que foi um fenômeno como os que acontecem só de vez em quando. O Harari virou assim uma sumidade internacional. Ele, antes da pandemia, viajava ao mundo dando palestras. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra que ele deu aqui no Brasil, lá no Memorial da América Latina. É um cara muito esclarecido, é um cara muito simpático. Depois desse livro, ele escreveu vários outros. Mas assim, o que tem que ler, antes de mais nada, antes de ler qualquer outra coisa, você precisa ler Uma Breve História da Humanidade, que é o Sapiens. Ele conta... É mais do que um livro sobre ciência, é um livro sobre história. É um livro sobre a história da humanidade como um todo. Ao invés de ficar analisando os períodos históricos, como a Antiguidade Greco-Romana, a Europa medieval, os impérios, as dinastias chinesas, como se fossem fenômenos isolados, ele analisa a história da nossa espécie humana, desde que éramos pequenos agrupamentos desse parente dos macacos, aliás, macacos, porque é o que somos, né? Um macaco chamado Homo sapiens. Desde que nós éramos um grupinho pequeno que se desenvolveu ali na África, numa região mais ou menos perto da Etiópia, até a nossa expansão pelo resto do planeta, porque conseguimos ocupar todos os continentes do planeta, exceto a Antártica, e como que nós fomos construindo a história em grandes fluxos. A história da Europa está relacionada também com a história da América, das Américas, e a história da Ásia, a história da África, porque somos todos parte de uma mesma humanidade. Apesar de ser um livro de história, ele também ensina muito sobre o pensamento científico, como adotar uma visão mais racional diante dos fenômenos, como chegar a conclusões mais lógicas e mais ponderadas, e até mesmo tomar decisões na nossa vida a partir do que a gente aprende sobre a história da nossa espécie. É muito louco, é uma viagem, e eu recomendo demais. Inclusive a resenha aqui foi uma das maior sucesso aqui no meu canal. Eu gosto muito desse livro, inclusive preciso reler já, porque eu acho que eu li em 2017. Já tá na hora de ler de novo, porque eu tenho a impressão de que eu já esqueci de alguns detalhes. Mas para fechar, eu quero dar uma última indicação de um livro de ficção que também ajuda a formar um pensamento científico, também ajuda a explicar a história da ciência e traz como personagens dois cientistas muito importantes. O livro se chama A Medida do Mundo, ele é do Daniel Kahneman, é um livro alemão. Eu li naquela vez que eu estava fazendo um projeto de leituras de livros alemães, também foi um projeto que eu fiz em parceria com o Instituto Goethe, lá em 2018, eu acho, e foi um livro muito interessante porque ele ficcionaliza personagens históricas e ajuda a gente a entender como foi o desenvolvimento da ciência. Um deles é o Carl Friedrich Gauss, que era matemático e era um homem taciturno, mal-humorado, sabe, aquele cara que quer distância, não gosta de gente, né? Uma pessoa intratável. E o outro era o Alexander von Humboldt, que é tão importante que existem institutos que levam o nome dele, existem escolas que levam o nome dele. Ele foi um cientista naturalista. Esse era um nome amplo que se dava aos cientistas que estudavam a natureza. O Darwin, por exemplo, era um naturalista. Ele era um cara que viajava o mundo no século XIX, como Darwin, né? Pegava um barco e ia viajar para conhecer e catalogar espécies, para estar em lugares que os europeus não conheciam, para trazer amostras, para estudar, para trazer conhecimento para, né, o velho continente, o conhecimento
do resto do planeta. Ele foi responsável por muitas descobertas aqui na América do Sul. Nossa, ele navegou o rio Amazonas, ele escalou os Andes, ele assim, foi um cara, um aventureiro, um cara cheio de carisma. E o livro, ele narra um encontro entre essas duas pessoas, o mal-humorado e o outro que era uma estrela, né? Além de tudo, ele era um cara simpático, ele era um cara carismático, todo mundo gostava dele, o Humboldt. Então, o livro narra um encontro fictício, uma conversa entre eles, e ao mesmo tempo aproveita para contar os grandes feitos, as grandes descobertas destes dois cientistas. É um livro muito interessante, um livro que ensina para caramba a medida do mundo, do Daniel Kehlmann. Esses são os 5 livros que eu indico para você que não quer ser um negacionista, que não quer nunca se deixar enganar por discursos, por teorias da conspiração, que quer pensar com a sua própria cabeça, que quer ser capaz de analisar fatos e tomar decisões racionais. Eu tenho certeza que esses 5 livros vão auxiliar vocês. Eu vou deixar o link de todos eles aqui embaixo na descrição. Se você tiver curiosidade por comprar algum deles, é só usar o link que você encontra aqui embaixo. E eu também quero agradecer aos padrinhos e as madrinhas desse canal por ajudarem esse projeto. Se você quiser se tornar um padrinho ou uma madrinha, é só conhecer a minha campanha no Padrinho, o endereço também tá aparecendo aqui embaixo. Beijo a todos, gente. Vacinem-se, tomem a segunda dose, isso é importante. Só a primeira não adianta. Eu tomei a minha primeira, mas eu vou continuar fechadinha o máximo possível dentro de casa, só vou sair de máscara, ainda não vou voltar a festas, não vou voltar a encontrar meus pais como eu fazia antes. Eu vou segurar a onda porque tem que tomar a segunda dose e é muito importante. Não pode perder a segunda dose, senão não adianta, tá? Não, você não tá protegido. Beijo grande, gente, até a próxima.